Bom dia, igreja. Eu vou ficar aqui perto das crianças e perto de vocês. Todo mundo consegue me ouvir e me ver, né? Então tá bom. Primeiro, eu vou pedir para as crianças me ajudarem. Porque sabe, igreja, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês o que eles aprenderam no mês de abril. Então, às vezes eles estão mais expertos do que eu na palavra de hoje. Então, em alguns momentos, eu vou pedir ajuda de vocês. Vocês conseguem? Conseguem me ajudar? Então, vamos começar com uma oração bem simples. Põe a mão para cima. Põe a mão no coração. Repete assim, ó, com a tia Fran. Senhor Jesus, fala comigo hoje. Amém. Amém. Deixa eu perguntar para a igreja e para as crianças aqui. Como é a casa de vocês no dia que tem visita? Como que fica a casa? Como que fica o coração da mamãe? Quem que vai no mercado fazer compra para visita? O papai? É? Quem que fica faxinando lá, limpando a casa? A mamãe? Não é uma loucura? Né? Dia de célula, não é? Ai, hoje eu vou receber o grupo aqui em casa. Ai, ai, ai. Chama a faxineira, vai no mercado. É uma doideira, não é? E hoje eu vou contar para vocês sobre um dia de uma visita muito preciosa. Muito preciosa. Pode passar. Lá em Lucas 10, do versículo 38 até o 42, conta a seguinte história. Um dia, Jesus estava passando pelo vilarejo de Betesda, junto com seus discípulos. E ele foi recebido numa casa por duas irmãs, a Maria e a Marta. Certo? Vocês já sabiam, né? Isso. Aí, Jesus entrou com seus discípulos. Sabe o que a Maria fez? Igual vocês. Sentaram aos pés de Jesus. Isso mesmo, Alisson. É Alisson, né? Isso mesmo. Afoita. A palavra diz ali ó, que ela estava ansiosa e preocupada, a Marta, né? Por quê? A Marta queria agradar também os discípulos que estavam lá, né? E Jesus. Queria servir bem o cafezinho, queria deixar a casa limpa. Mas a Maria, ela parou tudo e sentou lá bem plena aos pés de Jesus e ficou ouvindo as palavras do Senhor. A Marta, olhando aquilo, o que fez? Falou, ó lá, ó, lê com a prof lá, ó. Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Peça para que ela me ajude. Aí Jesus olhou assim, bem calmo para Marta e falou assim: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas é só uma que importa. Só uma que importa. E a Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Isso vai ficar no coração dela para sempre. Aí a prof. Fran foi refletir sobre essa passagem. E olha só o que Jesus falou no meu coração. Existem diferentes formas da gente demonstrar amor pelas pessoas. Vocês sabiam que existem 5 linguagens de amor? Olhem aqui para mim nos meus dedos. 5, tá? Tem gente que se sente muito amado quando recebe um carinho, um toque físico. Essa é a linguagem de amor dela. Então, se você vai lá e ganha um carinho da mamãe e do papai, você sente um amor tão grande, porque essa é a tua linguagem de amor. Tem gente que se sente amado e também dá amor quando passa tempo com as pessoas. Essa é a linguagem da prof. Eu gosto de passar tempo com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, né? E essa é a minha linguagem de amor. Eu me sinto amada e eu me sinto amando quando eu faço isso. E não foi isso que a Maria fez? Não foi? Não é essa a linguagem de amor da Maria? Então guardem já, essa é a linguagem da Maria.
Mas tem outras. Tem gente que se sente amado quando recebe e dá presente. Tem gente que recebe amor, se sente amado e ama quando recebe uma palavra de afirmação. Essa é a linguagem de amor do meu marido. Eu tenho que sempre afirmar para ele quem ele é em Jesus, né? O que ele é. E ele se sente amado com isso. Né? Você não gosta da professora chegar e ver a sua lição e falar: não, parabéns, excelente, tirou 10. Tem gente que se sente amado assim, com essas palavras que afirmam coisas boas sobre você. E tem mais uma última linguagem de amor, sabe qual é? Atos de serviço. Tem gente que serve. A minha sogra, por exemplo, quando eu chegava na casa dela, ela estava ali querendo preparar a melhor comida. Minha avó era assim também. Come, filha, come isso, come aquilo, querendo servir todo mundo. E ela estava querendo me dar amor com aquilo. A linguagem de amor dela eram os atos de serviço. E quem que lembra vocês com essa linguagem de amor da história que a gente viu? A mamãe. A mamãe e a Marta, né? A Marta estava querendo o quê? Demonstrar amor para Jesus, fazendo todo aquele serviço. Vocês sabiam? Pode passar. Que na verdade, a Marta, Jesus não estava falando para ela que ela estava errada em servir. Porque servir é muito bom. Servir é bom. Mas Jesus estava falando para ela, ó, a prof vai imitar uma balança de pesos aqui, ó, sobre equilíbrio. Tá? Sobre equilíbrio. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. De um lado estava lá Maria, demonstrando amor, passando tempo com Jesus. Do outro lado estava a Marta, demonstrando amor, fazendo o seu trabalho. Só que Marta se incomodou de fazer o trabalho sozinha. E Jesus, quando falou que Maria escolheu a melhor parte, ele não falou que fazer serviço estava errado. Jesus estava falando sobre equilíbrio. Sobre a gente equilibrar as coisas. Não ficar fazendo só uma coisa e nem só outra. Tá? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 1,7 pra gente que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de amor. O que mais está escrito lá? De poder e de equilíbrio. Em algumas traduções fala de moderação, né? Equilíbrio. Jesus, em Provérbios, também Deus nos alerta, né? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Então, Jesus chama a gente para o equilíbrio com essa história. Pode passar. Vamos falar um pouquinho dos atos de serviço, então, de Marta. Vocês sabiam que tem um livro aí que a maioria das famílias aqui tem em casa, que se chama lá, As 3 Cores dos Seus Dons. E lá ele conta um pouquinho sobre a história de Marta. E sabe o que esse livro conta pra gente? Que o trabalho na igreja ele é muito importante. Servir a Jesus com trabalho é muito importante. E eu quando eu li isso eu me assustei. Sabe o que fala lá? Que se não existisse o engajamento das Martas, muitas igrejas já teriam fechado as portas. A igreja precisa do trabalho da gente. E esse livro aqui ajuda a gente a descobrir como eu posso trabalhar na igreja. Deixa eu contar um testemunho, vou contar uma história minha. Sabem por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu adoro estar com as crianças e ministrar as crianças? Porque um dia aqui na igreja, na escola de profetas, com o pastor Werner, a primeira escola de profetas que teve, quando a prof ainda não tinha cabelos brancos, eu tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio e eu tinha que decidir, ai meu Deus, vou fazer vestibular para quê? E eu adorava história, eu gosto muito de estudar história. Falei, acho que eu vou fazer história. Ai, mas eu gosto tanto de estar com as crianças. E naquela época eu comecei a orar para Deus me mostrar, Deus, o que o Senhor quer de mim? No que o Senhor quer me usar? Que dons o Senhor quer me dar? Que talento o Senhor me deu? E um dia lá na escola de profetas, a tia Ariane, que não está aqui hoje, ela orou pela tia Fran. E sabe o que Deus mostrou para ela? Crianças. Um monte de criança correndo.
E ali eu vi Deus me respondendo. Que eu poderia fazer um curso, que eu poderia ministrar as crianças. Daí a tia Fran foi fazer pedagogia. Fiz pedagogia, mas depois eu fiz história também, que eu gosto. Tá? E Deus me usa, e é o meu ganha-pão. E Deus me usa na igreja, Deus me usa lá na minha escola. Porque eu entendi o chamado de Deus. Eu entendi onde Deus queria que a tia Fran trabalhasse. Né? Deus falou comigo. E eu pude demonstrar amor para Deus com esse ato de serviço. Tá, esse é um lado da balança. Lembra que a professora falou de equilíbrio? Tem um lado da balança, mas tem o outro agora. Vamos para o próximo? A gente não pode ficar só no serviço. Eu não posso ficar só trabalhando. Quando Jesus falou para Marta que a Maria escolheu naquele momento a melhor parte, que era sentar aos pés de Jesus, sabe o que Maria fez? Ela se organizou, ela organizou a vida dela para ter tempo com Jesus. Ela sentou calmamente, ela esqueceu as outras coisas, porque ela entendeu naquele momento que era mais importante estar com Jesus. E Maria fazia isso o tempo todo, não foi só nessa visita. Vocês sabiam que um dia a Maria comprou um bálsamo de nardo? Nardo é uma flor muito cheirosa e muito cara. E ela pegou esse bálsamo, ela passou nos pés de Jesus, ela teve mais um tempo precioso com Jesus, ela enxugou com seus próprios cabelos o pé de Jesus. E ela demonstrou ali mais uma vez o amor que ela tinha por Jesus, passando tempo com Cristo. Ela dava o seu tempo para Jesus. E vocês, crianças, olhem, vocês testemunharam para mim o dia que eu dei aula para os grandes, que eu perguntei para as crianças, eu falei, qual é o tempo que você dá para Jesus? E todas elas tinham um tempo para dar para Jesus. Todas elas. Uns falaram de manhã, quando acordava, tinha o seu tempo com Jesus. Outras falaram que quando ia dormir. Isso é muito precioso. E vocês nos ensinam com isso, porque às vezes os adultos têm muito uma vida de Marta. A gente tem muita coisa para fazer. E se a gente não se disciplinar, se a gente não se organizar, a gente não consegue ter tempo com Jesus. E deixa eu contar para vocês, ninguém vai preparar esse tempo para vocês. Não vão colocar um tapetinho vermelho para você passar, venha fazer a sua devocional agora. Isso é a gente que tem que fazer. A gente tem que tirar o tempo, se organizar. Assim como as crianças decididamente falaram o tempo que elas tinham com Jesus, e elas tinham bem firme no coração. Eu faço o devocional de manhã, eu faço à noite. A gente precisa estabelecer isso nas nossas vidas, como adulto. E eu sei que é um desafio. E a palavra como faca de dois gumes está me atingindo aqui também. Ela está falando com a gente hoje. A gente precisa se disciplinar. A gente precisa estabelecer em voz alta, marca no teu celular, põe lá um horário para ter tempo com Jesus. Para que a nossa balança fique equilibrada. Né? Para que esse espírito de equilíbrio que Deus me deu realmente se estabeleça na minha vida. Né? E quando fala que Maria escolheu a melhor parte, eu lembrei daquele versículo que fala, né, que a gente não é para a gente ficar juntando tesouros aqui na terra. O que acontece com o seu salário até o final do mês? Acaba, né? Acaba, fruto do seu trabalho. Depois, no outro mês, você precisa dele de volta. A Bíblia fala que aquele tesouro que a gente junta aqui na terra, a traça come, o ferrugem corrói, o ladrão vem e furta e arromba. Tudo isso é passageiro. E Jesus nos alerta a juntar tesouros no céu. E a atitude de Maria nos lembra como juntar tesouros no céu. Ela nos dá esse exemplo. É passando o tempo com Jesus. As experiências que você tem com Cristo, ninguém vai roubar de você. Ninguém. Elas são eternas. E uma das experiências mais especiais é a salvação que você recebeu. Isso ninguém vai roubar de você. Isso é muito precioso e eterno. Continuando. E deixa eu contar agora um segredo para vocês. Quem lembra o título da palavra lá no comecinho? A preciosa? Preciosa? Visita. Vocês sabiam que Jesus não quer ser só o visitante na sua casa? Vocês sabiam?
Lá em Apocalipse, vocês decoraram esse versículo com a prof, né? Quem lembra? Quem memorizou lá em Apocalipse 3:20? Lembra? O que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Isso. Amém. Jesus hoje, ele bate na nossa porta, mas ele não quer ser só uma visita, que senta, toma um café e vai embora. Jesus está nos falando que ele quer habitar com a gente. Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer habitar nas nossas vidas. A gente precisa convidar Jesus para ocupar todos os espaços da nossa vida. A gente precisa preparar um quarto com uma caminha gostosa para ele estar lá. Jesus quer habitar no nosso coração. E para fechar, deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que Maria e Marta eram duas irmãs, mas eles tinham mais um irmão. Alguém conhece esse irmão de Maria e Marta? Lázaro, muito bem. Lázaro. Vocês sabiam que Jesus ter entrado na casa dessas irmãs fez elas experimentarem algo muito maravilhoso que ninguém aqui, eu acho, que experimentou? Um dia, o irmão delas, o Lázaro, ficou muito doente. E Maria e Marta mandaram chamar Jesus para vir curar ele. Ele estava muito doente. E Jesus não foi na hora, porque ele sabia dos planos de Deus. Quando Jesus chegou lá em Betânia, o que tinha acontecido com Lázaro? Ele já tinha morrido, já fazia 4 dias. E daí Jesus olhou pleno para as irmãs e falou assim, não se preocupem, porque isso aconteceu para a glória de Deus. Quando Jesus visita a nossa casa, ele quer manifestar a glória dele nas nossas vidas. Ele quer trazer cura, ele quer trazer restauração, ele quer eliminar tudo que é vício. E ele quer trazer vida em abundância. E sabe o que ele fez com Lázaro que estava morto? Ressuscitou. Ressuscitou. Foi uma experiência maravilhosa que essa família teve porque recebeu Jesus na sua casa. Jesus mudou a história dessa família. Eles puderam ter mais um tempo com Lázaro. Pensa, a gente nunca viveu isso. Isso é uma experiência muito maravilhosa. Muito maravilhosa. E por isso eu tenho um desafio para as crianças e para os adultos hoje. Quem aqui nunca convidou Jesus para ser esse habitante especial, hoje é o dia. E quem precisa entregar as outras partes do seu coração para que Jesus habite, hoje é o dia. E para isso, eu quero convidar as famílias, para que vocês venham aqui com seus filhos, e eles vão orar por vocês hoje. E vocês como família, vão chamar Jesus para habitar no coração de vocês, para habitar em todas as partes da vida de vocês. Crianças, hoje vocês vão ser os ministros na vida dos seus pais. Hoje vocês, com a ajuda dos professores, vão orar pela vida dos pais de vocês. Deixa a tia Fran ensinar, coloque as suas mãos na cabecinha da mamãe e do papai. Os professores do Ministério Infantil podem vir também ajudar as crianças nesse processo.